Presidente, e quando o senhor bateu, primeiro dia que o senhor sentou lá, né, porque o Flamengo não vinha numa situação muito favorável, né, que a anterior era Patrícia Amorim, se eu não me engano. Então, sim. O senhor imaginava que aquilo não estava bem. Não, eu sabia que não estava bem. Mas aquilo todo mundo chegou lá. Quando viu o papel, quando sentou, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Foi muito maior. O susto foi maior do que o esperado? Como é que foi esse susto? Não, a gente sabia que a situação era muito ruim. Inclusive, a gente não tinha nem a dimensão exata da dívida do Flamengo, porque as contas eram totalmente, né, irregulares, estavam, né, desorganizadas. Você não sabia quanto o Flamengo devia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma auditoria top 4, né, mundial e tal, e coisa, para fazer uma auditoria da dívida. Chegamos à conclusão, na época, que a dívida era 750 milhões de reais, e depois, à medida que vai passando o tempo, né, outras, a gente chama isso de esqueleto no armário, vão aparecendo outros esqueletos no armário, então sabe-se hoje que a dívida do Flamengo era em torno de 800 milhões, que era uma dívida muito grande mesmo para um clube que tem 40 milhões de torcedores. E agora, assim, a extensão da encrenca, né, a gente foi vendo, não foi nem quando tomou posse, né, logo que ganhou a eleição, que a gente começou aquele processo de transição, a se preparar e tal, a gente começou a ver que a coisa era muito pior do que a gente imaginava. No dia que eu tomei posse, a posse formal, né, que foi no final de dezembro, a gente tinha marcado uma reunião lá na PGFN, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali na Presidente Antônio Carlos, onde era antigamente o Ministério da Fazenda, né? E para tentar, a gente sabia que o Flamengo estava com as receitas penhoradas por débito com a Fazenda Nacional, entre vários problemas, né? E fomos lá para tentar entender a coisa. E aí, quando a gente viu, né, o relato lá dos procuradores, né, que o Flamengo tinha assinado um acordo lá da Time Mania em 2007, não tinha cumprido isso daí, né, a dívida tinha vencido toda, e como você tinha dívida vencida, todas as suas receitas estavam penhoradas, era uma vergonha, né? Aí nesse dia mesmo, no meio da reunião, o Flamengo estava assinando, né, um contrato com a Adidas, né, de fornecimento de material esportivo, que envolvia um pagamento de luvas, né? A Adidas esperou a gente ganhar a eleição para assinar o contrato, né? Ia pagar umas luvas, e aí a gente tinha aquela ilusão de que podia pegar a parte das luvas para reforçar o time de futebol. Né? Quando eu vi o tamanho da situação do Flamengo, o tamanho daquela encrenca, né, e nós falamos para os procuradores, nós vamos receber um valor aqui na semana que vem de luvas da Adidas, não é nem sombra do que a gente deve para vocês, mas esse dinheiro não vai nem esquentar na caixa do Flamengo, vem direto para cá, para pagar parte dessa dívida, só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente a partir de agora. E saímos de lá, e aí eu fui tomar posse, né, no Salão Nobre lá da Gávea. De cabeça inchada. Deu vontade de correr, não, presidente? Eu tinha preparado assim um discurso, né, para minha posse, mas no caminho, né, do centro da cidade para lá, eu mudei o discurso porque achei que eu tinha que fazer eu tinha que ser mais dramático, tinha que ser mais candente para as pessoas entenderem o que era o Flamengo. E aí esse discurso está aí disponível aí no YouTube, né? Alguém gravou e de vez em quando eu mesmo recebo, né? O meu discurso. Quem está vendo, a gente quiser saber, como é que está escrito lá? Não sei. Discurso de posse. Discurso de posse do presidente Bandeira de Mello. Para vocês procurarem lá, para entenderem como é que foi a chegada e o início. Foi gravado ao vivo. Então, e aí nesse discurso, né, eu falei mais ou menos o seguinte, gente: o Flamengo todo mundo sabe que ele tem um passivo financeiro enorme. Agora, muito maior do que o passivo financeiro é o nosso passivo ético e moral. O Flamengo é um clube que não tem credibilidade, que não tem dignidade, que ninguém leva a sério.
né? Um clube que tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, né? Que tem no seu clube de futebol assim, o principal ponto de referência da vida, né? E que exemplo que o Flamengo está dando para esse pessoal. Eu falei, nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo ético e moral, né? Então, preparem-se, nós vamos ter que sofrer, né? Mas para virar esse jogo. E aí foi assim, né? Aí começamos, tivemos que fazer aquelas maldades todas, de devolver o Wagner Love para a Rússia, né? De interditar a piscina olímpica, de pegar os medalhões do esporte olímpico todo e mandar todo mundo embora, que a gente não tinha como pagar. E aí começamos a fazer todo aquele sacrifício que era necessário e 5 anos depois, 4, 5 anos depois de muito sofrimento, quase caindo para a segunda divisão e renegociando essas dívidas e toda semana em Brasília para tentar aprovar o Profut, para alongar a dívida tributária, né? Depois de muito sacrifício, a gente efetivamente conseguiu chegar no tal outro patamar, né? Como o Bruno Henrique fala, né? E agora, só que isso daí foi um sacrifício que nós jamais teríamos conseguido chegar onde a gente chegou se não tivesse o apoio da torcida. A torcida ouviu aquele meu discurso de posse lá, entendeu e apoiou a gente, se dispôs a sofrer 4, 5 anos lá. E eu lembro às vezes que eu estava assistindo um jogo e aí vinha um torcedor falar comigo, pedir para tirar retrato, ele dizia, não, presidente, é isso mesmo, a gente tem que fazer sacrifício, a gente lá em 18º, 19º lugar, na zona do rebaixamento, e o cara me dando força ali, isso aí realmente não tem preço, gente. A torcida do Flamengo tem, quando falo que eu tenho mérito, que a minha diretoria tinha mérito e tal, mas a torcida do Flamengo tem um mérito que acho que é muito maior, que acho que outras torcidas não tiveram isso, ou não estão tendo isso, né? Não se dispõe a fazer o sacrifício que é preciso, né? Fazer a coisa certa, né? Se você faz a coisa certa, o resultado acontece. Acho que quando a torcida entende que ela é necessária para isso, as coisas funcionam. É isso aí. Claro que você tem, né, um ou outro caso que a pessoa fica impaciente, né? E aí começa aquelas besteiras. Não, balanço não ganha jogo, certidão negativa não ganha campeonato, né? Tem que fazer, tem que acontecer e tal. Teve um treinador, não vou falar o nome, até porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas uma vez disse, não, presidente, não, vamos cair para a segunda divisão e tal, tem que contratar. Não temos como contratar. Né? O orçamento é esse aqui e tal, nós vamos ter que ir com o que a gente tem. Né? Ele falou, não, mas a gente contrata e depois vê como é que paga. Que é a cultura, infelizmente é a cultura, né? Aí eu falei, deve ser por isso que dizem que eu não entendo de futebol. Que isso aqui nós não vamos fazer, não. Que bom que acabou dando certo. Oba, galera, se você quiser ver mais dos nossos cortes, clica aqui. Se você quiser acompanhar o episódio completo, clica aqui. E se inscrever, deve estar em algum lugar aqui embaixo. Clica nesse lugar que está escrito inscreva-se e inscreva-se no nosso canal. Conto com você.